Amado Deus, te rendemos graças mais uma vez por ter nos concedido o desejo, a fé, para estar aqui na tua casa mais uma vez. E pedimos, Senhor, a bênção do teu Santo Espírito, para que possa tocar em cada um dos nossos corações, para que possamos apreciar cada dia mais em nossas vidas a tua palavra. Que possa fazer que essa palavra seja sempre número 1 em nossa vida. Porque no fim das nossas vidas, Senhor, essa vai ser a coisa mais importante. Porque isso é o que Jesus falou para Maria. Que não deixamos, Senhor, que as coisas desse mundo e o nosso próprio desejo nos atribui tanto que nós afastamos da tua palavra, Senhor. Senhor, pedimos isso porque reconhecemos a nossa fraqueza. Gostaríamos, Senhor, de sempre estar contigo, viver em comunhão contigo, mas muitas vezes reconhecemos que falhamos. E por isso pedimos a tua ajuda e o teu perdão, para servir a ti em todos os momentos de nossa vida, Senhor. Para a tua glória nós te pedimos em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Palavra de Deus, Evangelho de Lucas, capítulo 4, do versículo 16 e 21, que diz assim: Jesus foi para a cidade de Nazaré, onde havia crescido. No sábado, conforme o seu costume, foi até a sinagoga. Ali ele se sentou, levantou para ler as Escrituras Sagradas, e lhe deram o livro do profeta Isaías. Ele abriu o livro e encontrou o lugar onde está escrito assim: o Senhor me deu o seu Espírito. Ele me escolheu para levar boas notícias aos pobres, e me enviou para anunciar liberdade aos presos, dar vista aos cegos, libertar os que estão sendo oprimidos e anunciar que chegou o tempo em que o Senhor salvará o seu povo. Jesus fechou o livro, entregou-o para o ajudante da sinagoga e sentou-se. Todas as pessoas ali presentes olhavam para Jesus sem desviar os olhos. Então ele começou a falar, e ele disse: hoje se cumpriu o trecho das Escrituras Sagradas que vocês acabaram de ouvir. Palavra do nosso Deus. Mais uma vez peço ajuda do Espírito Santo para cada um de nós, para que possamos entender e compreender cada dia mais a palavra do nosso Deus, para que possamos crescer na nossa fé, no nosso amor para Deus. Como eu comecei no princípio dizendo que como é difícil ouvir boas notícias, né? Neste mundo. Um mundo cheio de violência, um mundo cheio de pecado. E quando ouvimos boas notícias, ficamos alegres, contentes, especialmente quando essas boas notícias duram. E para isso, eu penso em 2 exemplos. Quando os pais chamam o seu filho: filho, vem cá. E o filho vem correndo e o pai diz: senta aqui, filho, que eu tenho algo para falar para você. E quando o filho já percebe que o pai tem algo bom para falar para ele, o pai pode perceber um rostinho de felicidade que fica o filho, por saber que ele tem certeza que vai ouvir do seu pai boas notícias. Pense em outro exemplo. A pessoa que está tirando habilitação, ele faz os testes teóricos, passa, depois vai para o teste de rua. Então entra no carro e o examinador diz: não, pode sair. E o examinador diz: vira aqui, vira lá. Por fim, termina o percurso e ele diz: para. E o examinador diz para a pessoa: olha, você. Ele faz um suspensezinho. E por fim ele diz: não, você passou.
Poxa vida, a pessoa ouvindo essas boas notícias que ele passou, poxa vida, pessoas reagem diferente. Tem pessoas que gritam de alegria, outras choram de alegria, outras se abraçam. Por quê? Por ouvir aquela boa notícia. A boa notícia muda a pessoa, transforma a pessoa. E hoje, meus irmãos, a palavra de Deus, nós que estamos aqui mais uma vez, pela sua graça, ouvindo essa palavra, nós, os pecadores de hoje, não fiquem tristes, não ficamos tristes, nem preocupados, independente do que você está passando na sua vida, o momento que você está vivendo, porque o nosso Deus, hoje, mais uma vez, tem boas notícias para cada um de nós, pecadores. Que o Espírito Santo possa mostrar essas boas notícias para nós, que Ele possa colocar essas boas notícias nos nossos corações, para que possamos já neste mundo viver a paz que Ele quer nos dar, até que o Senhor Jesus cumpra a sua última promessa de vir e buscar a sua santa igreja, que são todas aquelas pessoas que verdadeiramente acreditam em tudo o que a palavra de Deus nos diz. Pensando nessas boas notícias, Deus, desde o primeiro pecado, quando Adão e Eva pecou, Deus tinha boas notícias para eles. Deus fez uma promessa que podemos pensar que era boas notícias para eles, embora que eles não mereciam, porque eles tinham pecado contra Deus. Então eles não mereciam ouvir nada de bom de Deus, mas Deus tinha as boas notícias. E essas boas notícias nós encontramos em Gênesis 3,15, que Deus disse assim para eles: eu, Deus, farei com que você, o diabo, e a mulher, Eva, sejam inimigas uma da outra, e assim também serão inimigas a sua descendência e a descendência dela. Esta esmagará a sua cabeça e você ficará no calcanhar da descendência dela. Essas eram as boas notícias para Adão e Eva, que eles não mereciam. Boas notícias? Olha, da descendência de vocês vai sair alguém, e esse alguém hoje não sabemos, Jesus Cristo, que vai esmagar a cabeça do diabo. E sabemos que Jesus fez isso. Ele foi ferido quando morreu, sim, mas quando ele ressuscitou, ele ganhou a vitória por completo. Destruiu todo o poder do diabo e da morte. E por isso agora olhamos o versículo 16, quando começamos o nosso texto aí. Aí diz que Jesus foi para a sua cidade, onde ele havia crescido. E lá diz que, conforme o seu costume, ele tinha costume. Ele foi para a sinagoga, ou seja, ele foi para a igreja. Isso a gente também, nós como cristãos, devemos tomar como exemplo. Se Jesus tinha o costume de ir para a igreja, que nós também possamos ter esse costume de ir para a igreja. Porque, vamos dizer, é excelente costume. A gente ter isso de ir aos domingos, às quartas, ou outros dias, ir para a igreja. Mas seguimos Jesus do nosso texto. E ele chegando lá, na igreja, pediram para ele ler a Bíblia, o Velho Testamento, que era que eles tinham, o povo de Deus tinha só o Velho Testamento na época. E deram o livro, e ele abriu o livro de Isaías, e leu, escolheu o capítulo 61, que era uma profecia sobre si mesmo, e que ao mesmo tempo essa profecia traz boa notícia para o povo, para o mundo, para os pecadores. E essas boas notícias chegam aos nossos corações quando, pela graça de Deus, o Espírito Santo pode tirar essas leis do nosso olho, para ver que de fato isto é boa notícia para os seguidores de Deus. E que o evangelista Lucas revisa isto no capítulo 4 do Evangelho de Lucas aí, ele diz assim, vamos ler novamente. Diz, o Senhor me deu o seu Espírito,
Ele me escolheu para levar boas notícias aos pobres. Ele me enviou para anunciar a liberdade aos presos, dar vista aos cegos, libertar os que estão sendo oprimidos e anunciar que chegou o tempo em que o Senhor salvará o seu povo. Olha, e até então, aquele povo não tinha ouvido uma notícia. Se eles podiam compreender o que Jesus estava dizendo, até então, ele não podia ouvir uma boa notícia até então. Porque o que Jesus acabara de dizer é a boa notícia que um pecador pode ouvir. A mais alta notícia, que pode transformar, que pode mudar os nossos corações, quando pela graça de Deus possamos entender e compreender isto. E vemos o exemplo que essas notícias, essas boas notícias podem mudar um coração, mudar um ser humano, quando olhamos para a vida de Paulo, o apóstolo Paulo. Vamos pegar ele como exemplo para a nossa vida também. O apóstolo Paulo, vamos pensar assim, que ele teve duas vidas. A primeira vida, uma vida até conhecer Cristo. Até chegar a Cristo, a vida que ele tinha era uma vida diferente. No sentido, ele não tinha boas notícias. Mas quando ele conheceu Cristo, puxa vida. As boas notícias de conhecer Cristo mudou completamente a vida dele. É isso que ele confessa para essa comunidade em Filipe. Filipenses 3, 7 e 8. Veja o que ele diz. No passado, todas essas coisas valiam muito para mim. E é todas essas coisas que ele está falando, especialmente sobre todas as leis: não toque, não coma, não faça isso. Ele diz: no passado, todas essas coisas tinham muito valor para mim. Mas, ele diz, agora, por causa de Cristo, como essa boa notícia, ele diz, considero que não tem nenhum valor. E não somente essas coisas, mas considero tudo, as coisas desse mundo, tudo, ele diz, como uma completa perda, comparado com aquilo que tem muito mais valor. Isto é, conhecer completamente Cristo Jesus, o meu Senhor. Eu joguei tudo fora como se fosse um lixo, a fim de poder ganhar a Cristo e estar unido com Ele. Quando Paulo conheceu Cristo, chegou a conhecer Cristo, a vida dele mudou. Ele disse: eu jogo tudo para fora, de agora em diante, todas essas coisas para mim não têm valor. O que tem valor agora é Cristo. Eu conheço a Cristo, eu conheço, de novo quero dizer, esse pote cheio de coisas boas, transbordante, que é Cristo, só de coisas boas para a minha vida. Porque pela graça de Deus, imagino que quando o apóstolo Paulo também leu esse trecho das Escrituras, ele podia imaginar que Cristo estava dizendo assim para cada um dos seus seguidores, para cada um pecador. Que está dizendo assim: eu sou aquela boa notícia que Deus falou para Adão e Eva. Eu sou aquele que Deus prometeu, aquelas boas notícias. Eu sou aquele que vim para salvar o mundo. Eu sou aquele que todos os profetas escreveram, inclusive o que vocês acabaram de ouvir. Eu sou aquele que vim para libertar todos que estão em todos os tipos de prisões, e não importa o tipo de prisão, imposta pelo diabo, pelos seguidores do diabo, pelo sistema. Nós que se achamos muitas vezes presos pelo nosso próprio pecado. E eu vim para libertar vocês. Eu sou aquele que vim para dar a verdadeira visão para vocês. A visão para poder ver essas boas notícias, que em mim vocês podem encontrar a certeza da salvação, a certeza do perdão
dos seus pecados. Em mim, vocês podem ter essa visão e podem deixar de ser, não pode mais permitir que seja manipulado pelo diabo e pelos falsos profetas. Que eles ensinam, usam muitas vezes até a Bíblia, mas eles ainda continuam presos. Ainda continuam presos pela lei e faz dos seus seguidores presos. Mas Cristo disse: eu vim para libertar vocês. Somos livres. Isto é o que Cristo disse para cada um de nós, está dizendo. Estas são boas notícias para nós, que muitas vezes se achamos presos mesmo. Mas pensa, nós merecemos receber Cristo, merecemos ter essa boa notícia. Como nós somos? Muitas vezes nós se achamos melhores do que os corruptos desse mundo. Muitas vezes nós se achamos que somos melhores do que os viciados, do que os que cometem adultério, os que são perversos em todo tipo de maldade. Muitas vezes pensamos assim. Só porque? Não, só porque eu faço parte de uma igreja e vou a ela sempre que posso. Então, pensamos que, não, eu sou merecedor dessas boas notícias. Ou eu penso que eu sou merecedor dessas boas notícias porque, não, eu sou pastor. Ou eu toco um instrumento na igreja. Eu faço, eu sou um diácono, eu faço parte do grupo de louvor da igreja. Não, eu mereço ouvir essas boas notícias porque eu tenho 35 anos que sou servo de Deus. Pensamos assim, meu irmão, porque nós não paramos, muitas vezes na nossa vida, para pensar em nós mesmos e não nos outros, olhar para nós mesmos e não para o mundo pecador. E esquecemos de verdade como nós somos, desde que nascemos. Escutem mais uma vez Salmo 55. Davi, pela expressão, ele disse: de fato tenho sido mau desde que nasci. Tenho sido pecador desde o dia que fui concebido. Desde o dia que foi concebido, que fomos concebidos, na barriga da nossa mãe, ele disse: nós somos pecadores. E um pecador não pode se orgulhar de nada. E Davi, ele também, em Salmo 143, 2, ele disse: não julgue a mim, esse teu servo, pois ninguém é inocente diante de Deus. E se não acreditamos que somos esse pecador, acreditamos que não somos pecadores, Deus chega para nós em 1 João 8, diz assim: se dissermos que não temos pecado, estamos enganando a nós mesmos e não a verdade em nós. Imagina uma vez, se paramos um pouco e se somos sinceros e se olhamos a nossa vida de pecado, vamos concordar com Deus e dizer: realmente eu não faço o que quero, eu não penso tudo certinho, eu não sou merecedor, eu não sou digno de ouvir essas boas notícias, eu não sou digno que Deus tenha enviado o seu Filho a essa terra para sofrer o castigo que eu mereço. Mas, pela graça de Deus, Ele enviou. Eu sei, pessoal, que essa mensagem de que todo mundo é pecador, não importa quem, pode incomodar muitas pessoas. Às vezes pode até estar te incomodando. Isso. Mas se incomoda, se está te incomodando, isto é bom. É bom porque assim vamos apreciar por completo essas boas notícias que Deus diz: eu enviei meu Filho ao mundo pecador, por nós. E essas boas notícias só vai ficar maior ainda quando apreciamos de verdade, quando reconhecemos, caímos de joelho e só dizer: não, é verdade, eu sou pecador. E graças a Deus que Ele mandou Jesus. Ele está oferecendo para nós essas boas notícias. E Jesus que chega com essas boas notícias dizendo: olha, eu te libertei.
Eu te libertei de todo o pecado, de tudo o que é mal. Eu vim para libertar vocês da garra dos falsos profetas, com os falsos ensinamentos. Profetas, falsos profetas, que Jesus poderia até dizer nos dias de hoje, esses mercenários que só ensinam por interesse próprio. Jesus que veio e trouxe as boas notícias aos pobres, não pobres financeiramente, mas pobres de espírito, pobres de conhecimento, né? Para nos dar essa nova visão, para nos dar um conhecimento concreto, para que não deixemos ser encabeçados por esses falsos profetas. Jesus que chegou para nos dar essa nova visão, para ver que de verdade Ele é o caminho, é a luz, é a boa notícia que temos certeza de que nossos pecados são perdoados. Jesus que é tudo isso. Jesus que veio com essa boa notícia para que levarmos ao arrependimento sincero. Porque isto foi o que o apóstolo Paulo fez quando ele conheceu Cristo e essas boas notícias. Vejam o que ele confessa em 1 Timóteo 1,15. Diz assim: o ensinamento verdadeiro que deve ser crido e aceito de todo o coração é este: Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, do qual eu sou o pior. Jesus é essas boas notícias que veio para salvar. Salvar quem? Aqueles que pensam que é pecador. Aquele que pode, pela fé, cair de joelhos e dizer: Senhor, eu sou o pior pecador desse mundo e eu preciso. Então, Cristo vai chegar com essas boas notícias no seu coração, no coração dessas pessoas que pensam assim, que de verdade reconhecem que são fracos, que nunca vai conseguir chegar ao céu. Cristo que vai nos dar essa visão da fé, e pela fé podemos ver Ele pregado lá na cruz, sofrendo o castigo que eu e você merecemos, que todo ser humano merecia. Pela fé podemos ter certeza que dizer eu sou filho, eu sou uma filha de Deus. Por quê? Porque Cristo me fez filho, filha de Deus. Eu posso dizer: eu sou salvo, eu sou herdeiro do céu. Por quê? Porque Cristo venceu o diabo, venceu a morte. Isto são boas notícias. E isto é o que Jesus, no fim, quando ele leu essa profecia, ele testificou. Ele falou: não, isso tudo é verdade. Eu vim para libertar vocês, dar uma nova visão. Ou seja, eu vim trazer essas boas notícias para libertar vocês de todos os males. 21, ele disse então, ele começou a falar e disse: hoje se cumpriu o trecho das Escrituras que vocês acabaram de ver. Isto é verdade. Eu vim para destruir todos os poderes, o poder do diabo, e nos dar a certeza que em Cristo Jesus nós temos a certeza da nossa salvação. Podemos dizer 100% com certeza: eu sou salvo, porque Cristo obedeceu toda a lei no meu lugar, no seu lugar. Essa pessoa é as boas notícias que tristemente você não vai ouvir no mundo lá fora. Tristemente, essas são as boas notícias que Cristo veio para trazer para nós, que tristemente você não vai ouvir até mesmo dentro de muitas igrejas. Porque eles não têm interesse de que o povo seja liberto, mas ele quer que as pessoas continuem presas ainda pela lei, para que eles possam manusear. Mas o próprio Cristo disse: eu vim para libertar, para dar uma nova visão para vocês. E Cristo é tudo o que nós precisamos. E por fim, podemos dizer como o apóstolo Paulo: todas as outras coisas não têm nenhum valor. Tudo nesse mundo é
lixo, é trapo. Porque só assim Cristo vai ser a boa notícia do nosso coração. Só assim vamos ter paz no meio desse mundo tão atribulado. E que Deus, o Espírito Santo, possa encher os nossos corações e guardar essas boas notícias dos nossos corações para que possamos ter paz agora e até o dia em que possamos desfrutar da vida eterna no céu com Deus. Tudo por Cristo Jesus, o nosso Senhor, que obedeceu tudo em nosso lugar. Amém.